Mujo na boia, bamimo. Seja bem-vindo mais uma vez a esta edição do seu programa O Guigui. O Guigui, que todos os sábados e agora com repetições nas terças, vai passar a trazer-lhe, ou vai continuar a trazer-lhe, sempre que possível, sempre que é justificável, sempre que é necessário, como sempre dissemos, porque estamos a trabalhar para a Guiné e para o guineense, assuntos ligados à sociedade e cultura. Desde o seu início, sempre tem abordado assuntos importantes, assuntos que relacionam com o guineense, assuntos que não só os telespectadores adoraram e realçaram, mas também múltiplos de guineenses que vivem ao mundo, porque como se sabe, o Guigui é um programa não só visto na televisão da Guiné-Bissau, mas também através do nosso site www.tgbgw.com. Ele é visto por todo o mundo e, portanto, os elogios chegam todos os dias e isso nos deixa muito orgulhosos e com vontade de trabalhar cada vez mais. E hoje vamos falar de um aspecto, vamos falar de algo muito importante para a sociedade guineense, que no passado teve a sua contribuição e que no presente está a ter também. Estou a se falar assim da literatura.
Ujo na boia bamimo, riba de um mar. Quem não faz ideia daquilo que a literatura fez para a libertação da Guiné-Bissau. Portanto, para abordarmos este tema, que é da importância capital, convidamos hoje o escritor Abdoulaye Sylla. Abdoulaye Sylla, como sabemos, é um dos brilhantes que a Guiné-Bissau tem. Publicou vários livros e isso lhe relega uma personalidade muito importante na literatura guinense. Portanto, Abdoulaye, seja bem-vindo ao espaço Uguigui, onde os guinenses estão livres de expor as suas ideias, as suas contribuições para o desenvolvimento sociocultural da Guiné-Bissau. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Então, obrigado. Portanto, vamos começar assim por perguntar ao senhor engenheiro, né, Abdoulaye Sylla. Portanto, qual foi o que o levou a apaixonar pela escrita? Eu acho que foi uma coincidência de vários acontecimentos. Primeiro, há motivos pessoais e outros, digamos, não pessoais. Primeiro porque eu não gosto muito de falar. E como tinha algo a dizer, a escrita surgiu como uma alternativa válida e até certo ponto digamos, melhor do que outras formas de se expressar. Um outro motivo tem a ver um bocado com a história da Guiné-Bissau. Durante o tempo em que nós andamos na escola, eu e colegas da minha geração, fomos confrontados com um problema sério. Chegávamos, na independência eu já estava no liceu, em 74. Então, muitas vezes dizia-nos, bom, nas aulas de português temos que falar da literatura, ler textos literários. E dizia-nos que devíamos ler textos de outros países porque na Guiné-Bissau não havia produção literária nenhuma. Aquilo, até certo ponto, chocou-me, porque primeiro eu dizia, bom, mas não tinha a noção de que era literatura. Eu dizia, mas há textos de Amílcar Cabral, há textos... Ele dizia, não, isso não é literatura. Literatura é outra coisa. Eu procurei saber o que é e depois, enfim, vi-me, sem me dar conta, nessa tarefa também de, juntando o útil ao agradável, começar a produzir. Um momento, acho que mais me marcou, foi acho que em 1976, quando foi o massacre do Soweto. Nós tínhamos acabado de sair da guerra. Eu sou de Catió e quem sabe o que era a situação do país naquela altura entenderá facilmente que em Catió guerra era um acontecimento diário, bombardeamentos e tudo isso. E quem diz bombardeamento diz mortes, né? Então, com o massacre que houve no Soweto, nós, com aquele fervor revolucionário na altura, estou a falar de 1976, decidimos manifestar a nossa solidariedade com os nossos colegas estudantes da África do Sul, mais concretamente do Township do Soweto. E organizamos uma série de coisas. Uma delas foi um jornal mural. Esse jornal mural foi para mim uma oportunidade de produzir alguma coisa. Dividimos as tarefas, como é normal, era sempre um trabalho de grupo, e a mim coube-me a tarefa de escrever o editorial. Empenhei-me, escrevi um texto, cujo conteúdo já não me lembro, mas o que aconteceu e que me marcou foi o seguinte: a nossa professora de português, que dizia que nós não tínhamos literatura,
portanto, dava-nos a ler textos de outros países. Entrou na sala de aula naquele dia e disse-me: tu escreves muito bem, deves continuar a escrever. Eu acho que este foi um momento marcante. Portanto, já agora, o que significa literatura para si? Literatura é uma arte, é uma componente da cultura em que se expressam desejos, se resistem a momentos, aspirações de uma pessoa e talvez de todo um povo, depende, e que de uma certa forma adquire um lugar especial quando se fala da cultura de um país, de um povo de uma maneira geral. Portanto, a literatura tem várias formas, né? Tem a componente poesia, prosa e por aí adiante. E qual é a sua especialidade nesta área? Eu não sou especialista, eu sou um amante. Que não tem, eu comecei por escrever contos, escrevi romances e agora escrevo mais teatro. Portanto, o que é que lhe mais inspira? Qual é o meio? Quando é que se sente inspirado para escrever? Eu tenho dificuldade em definir isso, porque para mim escrever é um hobby e como um hobby acho que não preciso de pegar nisso que eu não sei bem o que é inspiração. Eu acho que, como disse um colega uma vez, nós temos motivação. Nós somos a geração daqueles que sonharam a independência e tiveram o privilégio de viver os primeiros momentos. E que hoje em dia vive momentos que não correspondem com aquilo que foi o nosso sonho. Então há uma certa onda de revolta, de frustração, mas ao mesmo tempo também vontade de lutar para concretizar aquilo que foi durante muito tempo um sonho e continua a ser um sonho até certa medida, e que encontra na literatura um campo fértil para veicular as ideias, as aspirações, esses mesmos sonhos, sob as mais diversas formas. Portanto, acha que a literatura contribui de algum modo para a libertação da Guiné-Bissau? Eu acho que sim. E a literatura, como eu disse, é uma componente da cultura de um país, de uma nação. E é preciso dizer que todos os países, todas as nações, toda a sociedade têm a sua literatura. Essa literatura pode estar na sua forma escrita, que é a forma privilegiada de se apresentar, mas há também outras formas de literatura não escrita. Nós temos muita literatura oral. E essa literatura não só serve para o entretenimento, como qualquer outra literatura, mas também tem uma componente pedagógica muito forte. E nesse contexto, ela contribui para a criação de uma consciência nacional, de uma identidade nacional comum, partilhada por todos os elementos. E é dessa forma, e lembrando e citando o saudoso Amílcar Cabral, que dizia que a própria luta de libertação é uma manifestação cultural. Portanto, e sendo a literatura uma componente dessa cultura, então vê-se que efetivamente a literatura, qualquer que seja a forma que ela tenha, contribui para a libertação das pessoas. E nesse caso concreto, para a libertação da Guiné-Bissau. Portanto, quando se fala da literatura oral ou musical, por exemplo, podemos destacar as músicas de, por exemplo, José Carlos Soares. Sim, o José Carlos Soares foi um poeta. Foi um poeta que, ao mesmo tempo, também foi músico. Ele escrevia e cantava. E encontrou duas formas paralelas de fazer passar a sua mensagem. Sigaran si kasa bida jugude Ika sabura kitene lo
grande si casa vida jugude e casa ora que teneloi balunan que de bateria cabo na cogimentudo balunan que de bateria cabo na cogimentudo mundo tem que saber para não odiar de outra maneira mundo tem que ravidar para buscar alguém na burroção. Paulo Nanki, Paulo Nanki, Paulo Nanki, Buria tem que chegar. Paulo Nanki, Buria tem que chegar, tem que chegar. Paulo Nanki, Buria tem que chegar, tem que chegar. E Casabura que tem aí. E Paulo Nanki, Buria tem que chegar, tem que chegar. E Paulo Nanki, Buria tem que chegar, tem que chegar. E Casabura que tem aí. E Casabura que tem aí. Temos outro exemplo da África, temos a negritude, que fez uma luta escrita contra os colonialistas, e temos também exemplo de Casa dos Estudantes em Portugal, né? Que também fez muitos textos em prol da libertação dos povos dos Palopes. E, portanto, para si, qual é a obra literária de referência que podemos indicar como que deu grande impulso para a libertação da Guiné-Bissau? Isso vai ser difícil, porque falando de obra literária individual, vai ser difícil, também porque nós dissemos antes, e aceitando aquilo que disse uma professora minha naquela altura, não havia literatura escrita na altura, tudo era de uma forma ou outra coletivo. Se formos ver as poucas publicações que houve antes da independência, né, acho que houve 2 ou 3 livros literários, estamos aqui a falar de literatura, que foram publicados antes da proclamação da independência, e sobretudo tendo em conta que com um nível extremamente elevado de analfabetismo que havia nesse país, infelizmente ainda continua, o nível sendo inferior, continua a ser ainda muito elevado para aquilo que devia ser. Eu acho que não podemos falar no sentido restrito do termo de uma obra literária que tenha, enquanto tal, influenciado o processo, mas é preciso ver que houve todo um trabalho. Se formos ver mesmo os poemas, por exemplo, de Salvaterra, que não são muito conhecidos, infelizmente no nosso país não se ensina a nossa literatura até hoje nas nossas escolas. Isso é grave. 40 anos de independência,
E não há nenhum programa educativo que cuide da introdução desse componente fundamental da nossa cultura no nosso sistema educativo. Num contexto em que, se for ver o que acontece pelo mundo fora, se perguntar em qualquer país, a qualquer povo, com que ele se identifica, ou seja, o que um povo tende a aceitar como sua representação. Aí não vai encontrar, qualquer que seja o país, não vai encontrar nomes nem de guerreiros, nem de militares, nem nada. Se perguntar, por exemplo, aos franceses com quem é que se identifica, não vão falar de Napoleão, vão falar de Molière, vão falar eventualmente de Jean-Paul Sartre. Se perguntar aos alemães com quem é que eles se identificam como povo, como nação, não vão falar de Hitler, nem vão falar do imperador Augusto de Astarque. Vão buscar nomes da cultura, sobretudo da literatura, da música. Os alemães vão falar de Schiller, vão falar de Goethe. Esse é que representa aquilo que é a alma desse povo. E não são os outros. Portanto, tendo isso em consideração, e nós não vamos ser uma exceção, nós temos que cuidar, né, e fazer com que essa componente cultural ganhe expressão no nosso sistema educativo. E por essa via criar novos escritores, novos talentos e eventualmente novos porta-bandeiras desta nação. Falar de criação de novos valores, novos escritores, como considera, como classifica a sociedade guinense em termos de leitura? Bom, eu acho que tem havido algum progresso, um progresso que se manifesta nas obras publicadas nos últimos tempos. Eu acho que nunca se publicou tanto como nestes últimos anos, em que, do ponto de vista político, houve muita instabilidade, muita decadência, muitas greves nas escolas, o sistema educativo decadente, mas está a surgir cada vez mais jovens escritores. Isso é animador. Ora, como se sabe, não há curso de escritor. Para se ser escritor é preciso ler. E se as pessoas estão a escrever, se há novos escritores, é porque há mais gente a ler. Portanto, nesse aspecto há algum progresso. Por outro lado, é lamentável o que nós temos no país em termos de leitura. Não há bibliotecas, não há livrarias. Há bocado disse que não há ensino da nossa literatura nas nossas escolas. Então, como é que se pode ambicionar elevar o nível cultural? E isso é fundamental. Podemos depois falar sobre isso. Se não há nenhum programa de estímulo da leitura, não há nenhum programa que estimule o acesso e facilite o acesso ao livro. Se não há esses componentes, não podem surgir milagres. Voltando à sua pergunta, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer e, sobretudo, um desafio grande. Um desafio grande porque educar os nossos jovens concidadãos é uma tarefa que nos compete a todos. E é uma tarefa urgente. Esses jovens têm que ter a oportunidade de ter acesso aos livros, têm que estimular o gosto pela leitura e dessa forma criar uma nova geração de guineenses culturalmente evoluídos, conscientes dos seus deveres e obrigações como cidadãos. Fora desse aspecto, vamos continuar a ter muitas dificuldades, porque um cidadão culto, um cidadão educado, um cidadão que lê, um cidadão pacífico, um cidadão que cumpre os seus deveres, um cidadão que contribui mais para o desenvolvimento do seu país. Portanto, lamentável o que se verifica na sociedade guineense
embora com poucos avanços em termos de leitura e literatura, estão a surgir muitos escritores que, segundo sei lá, é porque leram, só lendo é que se consegue escrever. Portanto, isso é louvável. Não há outra forma. Não há ninguém que vai dizer que eu fiz o curso de escritor. Exato. E se for ver, os maiores escritores não são gente que estudou letras. É verdade. Portanto, mas mesmo assim, continua lamentável a falta de persistência em leitura, sobretudo. Falta de bibliotecas. Exatamente, falta de bibliotecas. E eu, por exemplo, frequento de vez em quando algumas bibliotecas. Por exemplo, chegas ao INEP, ao Centro Cultural Francês, Centro Cultural Português Brasileiro, portanto, verifica-se uma fraca aderência. Vê-se mais os estudantes, aqueles que estão nas faculdades, tentando pesquisar um ou outro tema. Portanto, não há uma paixão assim. Não pode haver paixão pela leitura se não há estímulo, se não há uma política que estimule isso. E, sobretudo, não há o reconhecimento disso. Por que esses jovens vão gastar, entre aspas, o seu tempo numa coisa que não é apreciada? Quando é que temos aqui concursos literários, concursos de leitura pelo menos? Né? Há um concurso, há um prêmio nacional, um concurso que se faz uma vez por ano, que é organizado por uma instituição estrangeira, que nem sequer é guinense, não há participação guinense nenhuma. É o prêmio Zé Carlos Schwartz. Uma vez por ano, prosa, poesia. E qual é a nossa contribuição? Eu estou a falar aqui nossa contribuição, nós todos como cidadãos. O que é que fazemos? Todos os custos estão nas costas, na responsabilidade de uma instituição amiga, que é o Brasil, mas isso não nos isenta a responsabilidade de dar a nossa contrapartida, pagar a nossa cota parte. E quando se auto-exclui, não se dá ao trabalho de dar o mínimo para que esse prêmio tenha a visibilidade que deve ter. Eu não estou a falar na criação de outros prêmios, né? Mas pelo menos esse, que houvesse participação. Muitas vezes nem sequer há cobertura jornalística do evento. Eu assisti uma vez a isso, não houve nada. Ora, estamos não só a não participar na organização de um evento, que pode ter efeitos multiplicadores importantes. A partir daí, desse concurso, podem aparecer com maior facilidade e provavelmente mais cedo novos escritores. Pode-se ter mais gente a interessar-se pela leitura. Mas quando não se faz isso, está-se a fazer outra coisa. Está-se a disparar no próprio pé. De ser um amante, de ser pronto, que a escrita, a literatura para ele é um passatempo, mas, enfim, ele é um grande neste campo científico. Abdullah Selam, qual é a importância da literatura numa determinada sociedade? Como eu disse há bocado, não há nenhuma sociedade que não tenha sua expressão literária. Mais evoluída, menos evoluída, valorizada, menos valorizada, ela existe. Por que ela existe? Porque, como dizia o outro, não é só de pão que vive o homem. Eu vejo a literatura como um elemento de um conjunto fundamental, que é a cultura de um país. A literatura, a música, a pintura e tudo isso constituem aquilo que no fundo podem juntar-nos, podem identificar-nos como nação. Mas a literatura também tem uma função adicional, que é promover o debate de ideias. Uma obra literária, sendo arte, tem uma componente, digamos, entre aspas, pedagógica, muito forte. Basta ler. Pergunta ao português, por exemplo, o que é que acha dos Lusíadas. Diz que é uma peça fundamental da nossa história. Lusíadas é um conjunto de poemas, não é um livro de história. Mas aí está uma mensagem, digamos, de certa forma, secundária. Há a beleza
dos poemas, mas há a mensagem também subsequente e que as pessoas veem, apreciam, reconhecem como fazendo parte daquele grande conjunto de valores que engrandecem a nação. Quem diz Lusíadas diz outros livros. Se for procurar, por exemplo, em termos de escritores, um livro, por exemplo, Tolstói, é uma referência a nível mundial. Já não é só a literatura russa que se é representada, mas é, de uma certa forma, faz parte da literatura universal. Nós todos lemos isso com muito prazer, algo que nos atrai, mas temos que entender que é a contribuição de uma determinada pessoa inserida numa determinada sociedade. Nós não podemos ver-nos unicamente como consumidores. Nós temos que produzir, temos que vender também a nossa versão das coisas. Nós temos algo a dizer. Nós, indo agora ao nível mais baixo, temos mensagens a transmitir uns aos outros e às gerações vindouras. Nós vivemos momentos particulares, muito interessantes da nossa história, que nós temos que registrar, temos que transmitir. Mais uma vez, promovendo o debate, porque a literatura, sobretudo a prosa, tem essa componente. É uma história que se conta de uma determinada forma e essa forma, o conteúdo, pode ter uma reação no leitor que pode levá-lo a apreciar determinados valores, a identificar-se com determinadas situações ou a rejeitar determinados, digamos, ideias, posicionamentos, acontecimentos, etc. É nesse jogo complexo de formação da identidade, da memória coletiva, é que entra a literatura. Portanto, vê-se que, não tendo o valor que se lhe reconhece, assume um valor importante. Também, mais uma vez, a literatura oral. Nós todos assumimos determinados valores a partir daquilo que nós ouvimos das histórias de Lubo, Culebro, Cuchoca, etc. A diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, muitas vezes aparecem de uma forma muito sutil nessas histórias. Nós aprendemos a apreciar, a valorizar aquilo que é certo, aquilo que é bom, e ao mesmo tempo rejeitar aquilo que é mau, aquilo que é errado. São valores sociais que assumimos individualmente. Valores torqueado, a vida forinha, juntamos, vida maramon. Valores torqueado, a vida forinha, juntamos, vida maramon. Bicho caí, uma culpado de que eles são flores. Menino, torna e abre-se boca e punta de liberdade. Torna cambanta
uma sociedade sem a literatura pode ser considerada uma sociedade sem luz? Sim, não. Eu não posso imaginar uma sociedade sem literatura, porque essa sociedade não existe. Porque tem que ter uma identidade. O que é que identifica? O que é que a diferencia da outra sociedade? Tem que ter uma identidade própria. Senão, nós estamos a lutar pela afirmação da Guiné-Bissau. Nós todos. E todos os dias. E a identidade guineense não se representa só pela bandeira e pelo hino nacional. Não. Há muito mais. Quando dois guineenses se encontram, aqui ou fora, há valores que partilham. Esses valores, de onde é que vêm? Portanto, quais os outros escritores que o engenheiro Silá considera de expoentes na história da literatura Guiné-Bissau? Eu acho que há muita gente que tem dado um contributo valioso há já um bom tempo. Lembremos-nos, por exemplo, do poema do Agnello Regalo, o camarada Amílcar, que toda a gente cantava nas nossas escolas. Hoje não sei se isso faz mais, já não ouço mais falar disso. Foi um poema que num determinado momento marcou, marcou esse momento, né? E que tem a ver com o desaparecimento de uma pessoa que nos era a todos muito querida. Podemos falar dos poemas do Vasco Cabral durante a luta de libertação, que deu um contributo fundamental, mais uma vez manifestando, registrando a esperança que nascia, essa revolta que crescia também contra a dominação estrangeira, esse sonho por um país livre, nobre, independente, soberano, onde renasce a paz, o entendimento, o progresso. Podemos falar de poemas do Helder Proença, do Tony Checa, do Conduto de Pina, da Odete Medo, do Félix Cigar, do Respício Nuno. Enfim, são vários nomes. Eu peço desculpa se vier a não chamar o nome de outros. Mas há uma coisa que é fundamental. Isso é sobretudo a geração, digamos, que publicou. Mas há uma nova geração que também publicou, isso deve ser dito, mas que é uma geração mais nova, né? que tem feito um trabalho extraordinário, sobretudo no domínio da poesia. Mas nós temos prosadores. E é triste dizer isso assim dessa forma, mas nós temos romancistas muito novos, muito bons, que são bons aqui e são bons em qualquer outra parte do mundo. Falemos, por exemplo, do Marinho, que aos 21 anos conseguiu publicar um livro, um coletânea de contos, e continua a produzir e a publicar. No ano passado nós comemoramos 20 anos da nossa editora, ele contribuiu com 3 contos. É um jovem que está aí, não tem estímulo nenhum. O único estímulo que ele tem é de vez em quando desafiado. Nós temos o Wildoville, que também publicamos. Dois jovens, o Wildoville Silva e o Iraman Sádio. Os dois juntos escreveram um romance. Não é conhecido aqui nesse país. Um tinha 18 anos e o outro tinha 21 anos. Quem é que ouviu falar deles? Ninguém. É nosso orgulho. Esses dois jovens. Nós temos talentos aqui nesse país. O problema que se põe é que nessa mediocridade de promover a mentalidade de manjandade de cacre, ninguém quer ninguém. Mas eles estão aí. Eu sinto orgulho quando vejo quando leio obras do Marinho, do Wildoville e por aí adentro. Estão cheios de talento. São pessoas que podem dar muito mais. Nós estamos a dar porque o ambiente social provavelmente não o permite. Tudo que eles têm feito é a contribuição pessoal deles. O que é que houve? Estão a contribuir para a sociedade. O que é que a sociedade dá em troca? Não há nenhum reconhecimento sequer. Certamente que eles não andarão à espera de reconhecimento. Eles sabem que não vão ganhar o seu sustento escrevendo livro. Provavelmente não. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas eles estão a colocar pedras nesse grande edifício que nós queremos construir.
a guineandade. E quando se fala hoje da Guiné-Bissau, não se vai falar só dos golpes de Estado, da anarquia das estradas que não temos, da confusão que temos a toda hora. As pessoas estão cansadas disso, querem coisas bonitas, querem obras literárias, querem bons poemas, querem boa música, algo de positivo. Porque as pessoas cansam-se também toda hora andar nessa confusão. Precisa-se mesmo de começar a pensar nas mensagens positivas, uma Guiné positiva, não é? Exatamente. Nós ficamos até há pouco tempo, só para dar um outro exemplo de como nós temos que mudar certas coisas nesse país. E vocês jornalistas têm um papel fundamental nisso, a ajudar esses jovens talentos a se afirmarem. E quando eu digo jovens talentos, são muitos. Não há um ano em que não sejam publicados pelo menos 3 livros de poesia. Quando é que eu vi isso? Durante os primeiros 20 anos de independência, quantos livros foram publicados? 3. Ok? Hoje não há um único ano em que não há. Esse jovem financia muitas vezes esses trabalhos do seu próprio bolso. Não são milionários e publicar um livro custa caro. Arranjam dinheiro em vez de ir às discotecas ou comprar boas calças ou não sei o que, e investem nisso para produzir um livro que nem sequer é lido no próprio país. Não é ensinado, não é apresentado no nosso sistema, no sistema educativo, mas eles fazem esse esforço. E o resultado é que, quando se fala de Guiné-Bissau, já não é aquele país miserável que não aparece no mapa literário. Hoje a Guiné-Bissau está presente no mapa literário. É graças a quem? Muitas vezes é graças a essa gente, esforço individual dessa gente. Até há pouco tempo, aliás, ainda continua a haver, não havia nenhuma obra literária guineense publicada em inglês. Houve no final do século um grupo de pessoas que decidiu ler um livro de cada país. Chegaram à Guiné-Bissau, mas pronto, só liam livro em inglês. Chegaram, quando se tratou de Guiné-Bissau, não havia um único livro, uma obra literária publicada em inglês. Resultado, a Guiné-Bissau não apareceu. Agora vai aparecer obras literárias guineenses em inglês. Graças a? Bom, graças ao esforço coletivo de nós todos, mas um dos meus trabalhos agora vai ser justamente esse livro que tem aí, que é a versão que saiu no Brasil, agora vai sair em inglês. Ou seja, aos bocados nós vamos fazendo progresso, dando uma outra imagem do nosso país. Porque quando se diz, alguém que está lá fora, diz, nesse país não há um único livro feito em inglês, não. Isso diz muita coisa. Portanto, há um fraco reconhecimento intelectual na Guiné-Bissau. Bom, eu acho que quem não tem não pode dar. Eu diria que não há reconhecimento do mérito. Quando se reconhece o mérito nesse país? Pergunta a esses jovens aqui que andam por aí, diz-lhes, quem são os teus ídolos? Vão chamar Messi, vão chamar Ronaldo, vão chamar não sei quanto, mas não te vão falar de pessoas que estão aqui, que estão a fazer do seu melhor. Não te vão falar de jovens escritores como, por exemplo, Edson Copte, que está a fazer um trabalho extraordinário. Não é conhecido. Publicou 3 livros. Quem é que ouviu falar o nome dele? Ninguém. Quando é que se diz, quando é que se reconhece o mérito de quem tenha dado um contributo significativo nesse país? Agora está a aparecer. Há dias foi a homenagem que se fez à Dulce. É uma coisa muito positiva, né? E há também, antes do ano passado, uma homenagem ao Flora, né? Isso são elementos que também indiciam essa onda de mudança que está a acontecer. Mas quem é que está por trás? Eu deixo eles descobrirem quem é que está. Portanto, em relação a isto de Flora, está uma organização composta por jovens. Aí está, Exato. Jovens. Sim. Essa é a salvação desse país. Esses jovens que não aceitam esse estatuto
esse status atual das coisas, se revoltam. Tal como ontem houve jovens que revoltaram contra o sistema colonial. Jovens que fizeram parte do sistema. Eu digo jovens como o Amica Cabral, o Vítor Freire Monteiro, por exemplo, de que não se fala nesse país, mas que deu um contributo enorme. Né? Está aí e ninguém cuida, nem sequer a sua reforma recebe em condições. O indivíduo que nunca roubou, nunca aldrabou, contribuiu para o engrandecimento desse país. O que é que ele tem em troca? Onde está o reconhecimento do mérito? Não há. Portanto, esses jovens estão a quebrar isso. E sentimos-nos todos muito orgulhosos por termos, no seio da nossa juventude, esse novo espírito rebelde, patriótico. Isso nos anima e até certa forma consola. Exato. Disse que não era falar muito, por isso que refugia-se na escrita e por isso está a ser um grande escritor, ou começou a ser escritor, que agora está a ser grande escritor. Embora disse que é um hobby para ele, mas pronto, eu, entre aspas, discorro, né? Publicou vários livros, entre os quais temos aqui estes dois. Temos a Última Tragédia e As Orações de Mansata. Portanto, Abdoulaye Sylla está a se esforçar, está a fazer algo e acabou aqui a desafiar todos os jovens a fazer o igual. No entanto, Abdoulaye, acho que a mensagem está a chegar lá em casa, que os jovens vão seguir os conselhos dos mais velhos e, portanto... Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui aos nossos jovens, que são... esse pendor político que anda por aí, dizer vocês são o futuro desse país e depois faço tudo para não terem condições para serem, não têm escolas em condições, não têm campo de futebol, não têm bibliotecas, não têm nada disso. Eu tenho muita esperança nesses jovens. Eu dedico uma parte do meu tempo com certa regularidade para conversar com os jovens, para transmitir o pouco que sei sobre. Há uma coisa que eu gostaria de dizer a esses jovens candidatos a escritores. Primeiro, deixa-me dizer isso em crioulo. Pode. O capo de me se dá montear no primeiro dia, vou matar elefante. Os primeiros trabalhos são os primeiros trabalhos. Agora quando há montear, vou matar galinha de mato, vou matar gazela, vou matar outra. Só assim que eu pude pensar, matar tigre ou outras coisas. Jovens, vou dar tempo à boa cabeça, vou produzir. Esse primeiro. Havia também, quem vai montar, mata elefante no primeiro dia, que até respeita montador. Então, escrever, não havendo curso, tem os seus próprios mecanismos e tem que ser seguidos para que haja uma evolução. Esses mecanismos têm a ver com o exercício de leitura, tem a ver com a paciência, tem a ver com a abnegação. Há momentos em que se escreve, não dá nada. Tal como o caçador, há dias em que ele vai caçar e não caça nada. Tem que voltar, mas não vai parar de deixar de caçar por causa de um dia que não teve nada. Portanto, nesse ritmo de conselhos, qual é a influência da leitura numa pessoa humana? Há, na nossa sociedade, não em certos meios, dá-se muito valor ao conhecimento. Quem sabe mais vale mais. Se for a uma tabanca qualquer, quem sabe lavrar mais vale mais, quem sabe caçar mais vale mais, sabe? Quem consegue fazer mais vale sempre mais. Nesse meio podre urbano em que vivemos, a história é outra. Aqui reina a questão, as manjoandades de cagra. Eu tenho a camisa bonita, engana busca a camisa acima de boa, não fala, essa não romper. Quando eu disse tudo, não quero ter na camisa. Essa mentalidade tem que acabar. Como é que se pode chegar a esse ponto? É através da educação. E como é que se educa? Os mais velhos dizem que há duas formas de chegar ao conhecimento. Quem que anda tio e quem que lê tio. O que é que essas duas têm em comum? É a percepção, é a assimilação da experiência do outro, transformada em conhecimento.
quem que anda tio, estou de tio, coisa. Se eu falar como, e tem terra. Se eu firma fora e mata fria de que sucede dentro de lá, a neve. Quem não andou não pode acreditar nisso. Vai pensar, o tipo que for, está a mentir. Quando se anda, se ganha experiência, se vê outras coisas, aprende a relativizar as coisas, a ter uma mente mais flexível, a aceitar mais facilmente a diferença, a aceitar o outro. Isso é fundamental, sobretudo no momento em que falamos de democracia. Não é a ditadura, não sou eu que vou determinar o que é que vai ser. Eu vou expressar-me e ouvir o que é que os outros têm a dizer. E tenho que aprender a submeter-me à preferência da maioria. Isso vem com o quê? Com a educação. Lendo, a gente ganha experiências, sabe, entende, passa a conhecer experiências de outros países. Porque, mais uma vez, a literatura não é só a sua componente estética, tem também uma componente pedagógica. Quem lê mais, aprende mais. Quem aprende mais é um melhor cidadão, fica mais apto e é mais... Portanto, tem essa confusão, sobretudo no ensino guinense, da questão da influência entre crioulo e português. Muitos acham que, falando crioulo nas salas de aulas, tem uma má influência em termos de aprendizagem, enquanto que os outros acham que, explicando em crioulo, ajuda a melhor percepção dos alunos. Sendo escritor um conhecedor pouco da língua e da escrita, como é que considera este aspecto? Eu vou lhe dizer a minha opinião pessoal. Não se pode desenvolver o ensino do português negando o crioulo. Nós vamos à escola não para aprender o português, mas para aprender tudo: matemática, física, geografia, botânica, etc. Esse conhecimento tem que estar à frente. Eu falo também da minha própria experiência. Eu falava, e até hoje só falo português quando estou em determinados momentos. Não aprendi a escrever crioulo. Escrevo em português. É mais fácil para mim. Mas, a verdade é que poderia ter aprendido o português melhor se tivesse tido a oportunidade de entender as coisas primeiro em crioulo ou numa outra língua e depois comparar com o português. Porque eu não uso português no meu dia a dia. Eu aprendi muito português quando tive a oportunidade de, aos 21 anos, aprender uma língua a partir do zero. Eu aprendi o alemão quando tinha 21 anos e não conhecia uma única palavra. Aprendendo isso, o alemão, a estrutura gramatical, as construções, eu comecei a entender melhor como é que as coisas se passam em português. No meu tempo estudava-se muita gramática, mas não era assim um método muito... Assumia-se o português como sendo a primeira língua, que não é. Então, a minha opinião pessoal, e eu acho que até certo ponto há duas coisas que sustentam isso. Temos que ver como é que os outros estão a fazer. Nós não vamos inventar a roda. Vamos ver países que em termos culturais até são muito conservadores. Também, por exemplo, a França. Está a aprender o inglês agora na escola primária. Não deixam de aprender o inglês. Em Portugal disseram que ia começar a partir da segunda classe ou coisa do gênero. Nos países nórdicos, a partir da primeira classe. Portanto, a questão aqui não é crioulo ou português. A questão é crioulo e português tendo em vista o conhecimento. O que nós pretendemos, indo à escola, é adquirir conhecimento. Não é falar uma língua. É por isso que nós aqui damos, provavelmente, por isso, dá tanto valor ao blá blá blá. Eu estou falando alguém de estou falando uma coisa doce. Ah, está papel sabe. Está papel branco. Mas é isso o conhecimento? Não é. Nós temos que dar valor àquilo que de facto tem valor. Portanto, eu como disse aqui, muitos que estiveram aqui presentes nesse programa, o crioulo tem valor, o crioulo é aquilo que nos identifica, é aquilo que nos liga basicamente nós os guineenses. Portanto, não acha que é importante que o crioulo seja organizado de maneira gramatical e, consequentemente, introduzir no nosso sistema de ensino?
Eu já disse isso com outras palavras. Tem que haver um esforço claro, coerente, no sentido de melhorar o uso do crioulo, ampliá-lo e usá-lo também como veículo de acesso ao conhecimento. Nós não vamos rejeitar as outras línguas. Vamos continuar a aprender o português tal como sempre, talvez até melhor. Vamos continuar a aprender o francês, precisamos disso. Vamos continuar a estudar o inglês e por aí adiante. Mas nós temos que ter os pés no chão. Esse método que nós temos neste momento não interessa a ninguém. Primeiro porque ele é rejeitado. Na escola, sem indicação, sem orientações oficiais, já se está a ensinar o crioulo. Tá, do ponto de lado desta questão de crioulo e português, tem uma outra questão preocupante. Tem isto de incidência da língua francesa sobre o português aqui na Guiné-Bissau. Vê-se que, sobretudo nas empresas, utiliza-se mais o francês e, além de mais, na maioria dos encontros que acontecem, tanto governamentais como da sociedade civil, mesmo estando maioritariamente pelos guineenses, sendo um ou dois representantes da sub-região, automaticamente aquilo se fala em francês. Vê-se até um guineense se levanta apresentando-se em francês e discursando em francês. Isso tem a ver com a miserabilidade do guineense. O guineense nesse momento está como um bicho sem cabeça. Está tonto. Não sabe o que quer. Desculpem dizer isso, assim dessa forma clara. Mas isso que descreveu é simplesmente inaceitável. E só acontece aqui. Eu já vi várias vezes, num encontro, aqui, nesse país, põem esses panfletos que aí, os discos aí atrás, e põem em francês, ou em inglês, ou em outro. Mas quem que obrigou a fazer isso? Mas concursos que se organizam aqui. Eu vi há pouco tempo de uma empreitada, coitado dos nossos empreiteiros, um concurso financiado pelo Estado guineense. Mesmo que não fosse, o guineense tem o direito de ter tudo em português, ser tratado em pé de igualdade. Ponto final. Não tem que ser discriminado no seu próprio país. Tratado em pé de igualdade quer dizer, não tem que ser obrigado a usar uma língua que não domina, a priori. Não tem. Isso é patético. Quando se vê pessoas aqui, e eu já vi isso, é simplesmente patético. E denota essa imbecilidade que reina neste país. Não há ninguém que ponha os pontos nos is. É dizer, meus amigos, vocês são nossos amigos, estamos tudo bem, mas aqui, a língua oficial que nós temos, que nós aprendemos, é esta. E vamos usar esta língua. Nós não vamos rejeitar o outro, não é isso que está em causa. Mas também não nos vamos rejeitar a nós. Nos auto-excluirmos. Isso é ridículo. Por exemplo, nas conferências que se organizam, existem sempre tradutores. Mas isso se deixa de lado. E além de mais, as empresas, sobretudo bancárias, aquilo de multibancos, vem ali, a primeira língua é sempre francês. Portanto, isso, como acabei de dizer, é preocupante. Estamos a tentar isso é ridículo, é inaceitável. Isso, e não dignifica o guineense. Porque quando o indivíduo quando alguém vai à tua casa, não vai exigir o que é que vai comer, o que é que vai beber. Vai ter aquilo que você lhe der, para comer e para beber. Se ele quiser comer e beber, que venha com as suas coisas. Ou então que fique no seu país, ou na sua casa, nesse caso. Aqui tem que haver um mínimo de dignidade. É o que está a faltar ao guineense. O guineense está tonto. Não está a entender o que é que está a acontecer à sua volta. E entra nessa patetice. E acho que até um pouco, eu vejo até os nossos governantes lá fora fazerem apresentações em outras línguas que não sejam português. Isso podem fazer. Estão em outros países. Isso não é proibido. Mas quando estão aqui, quando o seminário é aqui, esse dístico tem que ser aqui, porque está a escolher a grande maioria dos participantes. Dizem, não, é dinheiro não sei quanto. E dinheiro do Banco Mundial, dinheiro do MOA, e dinheiro não sei quanto. Como é que acontece em outros países? Onde há dignidade, há o sentido de responsabilidade, há o sentido da honra. Não é assim que se faz. Nós somos como aqueles que não sabem o que querem. Vem aqui um fulanozinho qualquer, e isso não é só um técnico guineense,
pode emitir o parecer, a sua opinião, pode dizer aquilo que quiser. Vê um fulanozinho qualquer, lá de fora, com uma única frase desmonta tudo. O guineense, de uma forma ridícula, absurda, põe-se a correr atrás, é o nosso expert, é o nosso isso. Bom, nós que temos outras vivências, sabemos como é que já tivemos a oportunidade de competir em outros países, sabemos como é que são as coisas. Vemos isso e calamos-nos. E sentimos pena desses fulanos que andam nessas coisas, porque de facto são ignorantes. E como dizia o outro, Senhor, perdoai, não sabem o que estão a fazer. Vamos ouvir as últimas considerações da Abdullah Sila, a quem vamos perguntar logo, o que a literatura pode, tal como fez no passado, tal como através da literatura a Guiné-Bissau conseguiu dar alguns passos no passado, o que é que se pode fazer à volta da literatura para que a sociedade guinense possa estar ainda mais desenvolvida, mais apta, mais esclarecida, mais comovida para os debates públicos com vista ao seu próprio desenvolvimento? Eu acho que esse termo que usou no fim, desenvolvimento, é a palavra-chave. O desenvolvimento é uma tarefa de todos nós. Há uma ação pessoal, individual, cada um, é o contributo de cada um diário, e há uma ação coletiva. Nós todos juntos, o que é que fazemos? A Guiné-Bissau enfrenta um desafio sério da sua afirmação. A identidade do guineense é muito questionada hoje, está muito fragilizada. Nós temos que ter isso em conta. A questão da identidade não é só a bandeira e o hino. Nós temos que fazer mais. Nós todos, nós temos que ter bons músicos. Nós temos que ter bons desportistas. Nós temos que ter bons agricultores. Nós temos que ter bons pescadores. Eu não estou a falar de bons governantes, porque se tivermos tudo isso, nós vamos ter bons governantes também. Então, sendo uma tarefa coletiva, temos todos, nós todos, cada um na área em que se sentir mais capaz, mais útil, pagar o seu quinhão. E é só dessa forma, na harmonia, na fraternidade, é que podemos, como guineenses, imaginar uma Guiné-Bissau amanhã próspera, desenvolvida. E a literatura pode ajudar muito nisso, pode ajudar a criar consenso, pode ajudar a intensificar esse sentimento identitário. E pode, aproveitando essa nova onda, e eu sempre quando falo disso me sinto muito motivado, dessa onda que nasceu contra a corrente, essa nova geração de pessoas que se afirmam, pretendem afirmar-se e se afirmam até certo ponto, sem complexo nenhum. Eu falei dos jovens escritores que na nossa editora demos a oportunidade de se revelarem. Se isso acontecer, vamos ver uma Guiné-Bissau diferente, uma Guiné-Bissau evoluída, uma Guiné-Bissau pacífica, uma Guiné-Bissau harmoniosa, uma Guiné-Bissau, para usar mais uma vez o termo que uso, desenvolvida. E é isso que nós todos queremos. Nós queremos promover o entendimento. Temos que combater essa mentalidade de manjandade de cata. Se tu tens essa camisa aqui, eu não tenho que pensar rasgá-la. A minha intenção não deve ser rasgar a tua camisa, deve ser arranjar uma outra camisa melhor que esta. Criar esse espírito de competição. Pôr as pessoas a competir. Não necessariamente a concorrência, é a competição. Porque a competição é inclusivo. Tem que haver pelo menos duas pessoas para haver competição. A concorrência é um ou o outro. Portanto, esse espírito de competição nas nossas escolas. A questão dos quadros de hora, ouvia 10 pessoas a falarem. Isso tem que ser instituído. Os melhores quadros têm que ser reconhecidos aí. Não só porque eles são bons, mas porque preciso
estimular os outros a serem tão bons como os outros. E quem diz isso nas escolas, diz isso em todas as outras áreas. E é aí que, mais uma vez, a literatura, de uma maneira geral, pode ajudar. As pessoas lendo, conhecendo outras experiências, outras vivências, transmitindo outras ideias, passando certas mensagens esclarecedoras, apaziguadoras. Isso pode nos tornar todos mais cultos, mais Muito obrigado, evoluídos. Abdullah Sila. A televisão da Guiné-Bissau, o programa Guigui, agradece de coração. Espero que os nossos telespectadores lá em casa. Eu quero felicitar-vos pelo esforço que têm estado a fazer. Obrigado. É notório. A televisão continua a utilizar a tecnologia do século passado. Esse sistema analógico já não se usa mais. Eu sei que, como técnico, eu sei que vocês têm muita dificuldade. Vocês são patentes. Não é coisa que se possa esconder. Mas note-se também que há evolução. Nós temos que reconhecer isso. Há evolução, há coisas positivas a acontecerem. Os meus parabéns e Obrigado. Portanto, foi uma conversa agradável com o engenheiro Abdullah Sila. Falámos sobre literatura, na qual ele trouxe série de aconselhamentos aos jovens, apesar de admitir alguns avanços, mas lamenta ainda a persistência de falta de leitura do jovem guinense, do guinense sobretudo, e incita para o reconhecimento intelectual, incita apoio aos novos talentos e, portanto, chama a atenção das autoridades centrais, no sentido de criar a motivação, no sentido de proporcionar ambientes para que os jovens possam ler e, portanto, para que, no fim, a sociedade guinense possa, de algum modo, desenvolver-se ainda mais. Portanto, o programa Guigui chega ao fim hoje e contamos voltar sempre que possível, como sempre digo aqui, sempre que possível, sempre que necessário, sempre que há um tema interessante para vocês lá em casa e para você que está a assistir o programa através do nosso site, estaremos sempre aqui para si trazer assuntos ligados à Guiné e a si que é guineense. Portanto, até a próxima edição. Corruption is a disease in African government. Disease is a disease. Dictatorship is a disease in African continent. Disease is a disease. That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. We gotta unite. We gotta unite. There is no other choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite. We gotta unite. There is no other choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite. Nation of South Africa, unite.
Nation of North Africa, unite. Nation of East Africa, unite. Nation of West Africa, unite. Nation of Central Africa, unite. Nation of all Africa, unite. War in the north, war in the north, war in the southern Africa, war in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war in the central Africa. Can somebody else stop the fight? War in the north, war in the north, war in the southern Africa, war in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war in the central Africa. Can somebody else stop the fight? War in the north, war in the north, war in the southern Africa, war in the east, war in the east, war in the west, war in the west, war in the central Africa. Can somebody else stop the fight? War in the north, war in the north, war in the southern Africa.